ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Nós decidimos contar para vocês as coisas que aconteceram com o Bispo Afonso. Vocês lembram que nós estamos numa sequência. E nessa quarta sequência que estamos hoje falando com você, nós paramos quando nós viemos para Santo Amaro em 1994. Estávamos na Armênia e viemos assumimos a igreja. A igreja estava vazia, tá? E nós assumimos a igreja. A igreja, Deus foi abençoando, trazendo o povo. E aí, 2 meses que o padre Afonso estava aqui em Santo Amaro, na Isabel Schmidt, então os outros padres que estavam na Armênia lotada, começaram a se interessar em vir para cá. Porque nós fazíamos programa na rádio, né? Ficava o tempo todo lá na rádio, víamos. Era dedicação quase que 24 horas pela obra, né? Porque é um trabalho intenso, que a obra ela cresce, a igreja cresce, com o trabalho do líder. Isso é óbvio, né? A liderança, quem está liderando, no empenho da pessoa, no sacrifício, no jejum, na oração, na subida do monte, é que Deus vai, então, desenvolvendo. O que aconteceu? Nós estávamos quase que 24 horas trabalhando incessantemente, a igreja explodiu. E aí, isso depois daquilo que havia acontecido conosco, nós ficamos de 92 a 93 ali na prova do povo, né? E Deus trouxe-nos de volta aí, tivemos o privilégio, mas nós sabíamos pelo Espírito Santo que nós iríamos ser sacrificados de novo. E foi o que aconteceu. Quando foi por volta... aí começaram a falar com o líder da igreja, com o bispo, né? Que o padre Afonso estava transformando a igreja no centro de macumba, as calúnias, né? Uma calúnia em cima da outra. Muita pressão. E quando chegou em junho de 1994, nós fomos novamente mandados para a Armênia. Mas isso, porque tinha pessoa por trás de nós que estava querendo nos detonar da igreja, né? Que estava querendo nos detonar. E aí, olha, o coordenador da igreja chegou para mim, o coordenador que era meu inimigo mortal, era meu inimigo, foi o que estava me envenenando com o bispo. Tá? Aí você pergunta assim, mas por que estava acontecendo isso? A resposta está na Bíblia. Está lá a carta de Paulo a Timóteo, que diz assim, aqueles que quiserem servir a Cristo piamente, padecerão perseguições. Então, se você quiser servir a Cristo assim, friamente, você não vai ser perseguido. Você vem à igreja, você participa, você comunga, participa da Eucaristia, você está ali fazendo a sua oração, fazendo o seu pedido, fazendo o seu voto, dizimando para a obra de Deus. Então você não vai ter perseguição. Você vai ter umas provinhas e tudo, mas perseguição ferrenha você não vai ter. Agora, a partir do momento que você diz assim para Jesus, com a oração de São Francisco de Assis, Senhor, eis-me aqui, fazei de mim o instrumento da vossa paz. A partir do momento que você entrega a sua vida para nosso Senhor, usar na obra para salvar as almas, para libertar as pessoas do diabo, do inferno, como você se entrega mesmo no jejum, na oração, Senhor, eu quero ser um vaso em tuas mãos, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Você se entrega a Jesus, você entrega mesmo. Você não quer saber de nada. Você só quer saber de consagração, de buscar a Deus de boca no pó. Pode aprontar que o diabo vai se levantar. E por incrível que pareça, já começa da própria igreja, das próprias pessoas. Então a resposta está aí. Aqueles que quiserem servir a Cristo piamente padecerá perseguição. Como aconteceu comigo, pessoal. Esse coordenador, ele deixou o diabo entrar no coração dele. Eu cheguei a conversar com ele, falei assim, poxa, fulano, eu amo fazer essa obra, eu deixei tudo lá no Rio de Janeiro, eu vim para trabalhar aqui na obra de Deus. Por que você está sendo meu inimigo desse jeito? Não faça isso comigo, eu quero trabalhar na obra de Deus. Nesse momento, nós estávamos em Itaquera. No momento que eu assumi aqui em Santo Amaro, na Isabel Schmidt, então a direção da igreja colocou eu e minha família no apartamento da igreja, lá na rua São João. Porque nós fazíamos um programa na Rádio Capital, ficou fácil, né? Eu lá morando na rua São João, ali na Júlia Mesquita, próximo ao Largo do Arocha, ali, e os padres estavam morando ali, né? Aí eu fui morar ali.
Entendeu? Fui morar. Apartamento, que eu estou falando, é apartamento, mas não é aquele apartamento de luxo, de suíte. É um apartamento, é uma kitnet da vida que nós fomos morar, né? A vantagem é que estávamos no centro de São Paulo, que é ali, no Largo do Arocha, ali na Júlio Mesquita, você, 3 horas da madrugada, se você quiser comer uma comida, assim como se fosse meio-dia, 1 hora da tarde do dia, lá tem lanchonete de 24 horas, que vende tudo, qualquer prato, você pede, tá lá as cozinheiras, você compra, senta no restaurante, 3, 4 horas da madrugada no centro de São Paulo. Ali naquela rua ali, próximo ao Folha, né? O jornal, o Estadão, né? Ali, a Rua Aurora, por ali, a Lago do Aroso, tem lanchonete que fica 24 horas. A vantagem é essa. Quando eu fui morar ali, no apartamento, outros colegas meus não gostou, né? E ficou ali, me usando, né? Uma coisa que nós estávamos morando numa mansão, tá? Mansão coisa nenhuma, era uma coisa simples mesmo, entendeu? Só pela obra de Deus. E aí eles começaram a falar, detonar. Eu fui transferido novamente para a Armênia. Quando eu cheguei na Armênia, lá na Armênia, que eu liguei para o líder, o bispo líder da igreja, falei assim, olha, eu fui transferido pelo coordenador de Santo Amaro novamente para a Armênia. Depois da igreja estar aqui lotada, né? Aqui em Santo Amaro. A igreja lotada aqui. E aí, foi assim, eu me lembro que o dia que eu vim para aqui, foi um sábado que eu vim para aqui, para Santo Amaro, eu estava com mais ou menos umas 10 pessoas lá na Armênia para atender. O coordenador falou assim, olha, o bispo está mandando você assumir Santo Amaro. Eu pensei que fosse na segunda-feira, né? Que estava com o pessoal ali. Aí eu falei, mas tem que ir agora. Eu falei, mas eu tenho aqui mais de 10 pessoas para atender, retorno, tem pessoas que estão aqui para ir para a gruta, e eu tenho que atender esse pessoal. Gente que vieram lá de Imirim, gente que estava ali de Moraes Prado, daqueles lugares ali da Zona Norte de São Paulo, né? Que é a igreja lá na Via Tiradentes. Aí falou, não, deixa aí que o padre Damião atende. Vamos agora. Aí me jogou dentro do Monza e me trouxe aqui para Santo Amaro. Com aquela história que eu contei lá na quarta-feira passada. Bom, voltando a 6 meses diante, né, no meado de 94. Eu voltei para a Armênia de novo. Quando eu liguei para o bispo no telefone falou assim, olha, Afonso, se eu souber mais um pingo de uma coisa a teu respeito, eu vou dar um chute no traseiro seu e não quero ver você nunca mais. Gente, olha, eu voltei lá do telefone, sentei lá dentro da sacristia, eu comecei a chorar, chorando igual uma criança. O padre Damião estava lá, eu falei assim, padre Damião, eles estão me detonando com o bispo. Aí o padre Damião falou assim, eu falei pro irmão, que o irmão tem inimigo. Eu falei, por que eles estão fazendo isso comigo, irmão? Mas, gente, aí eu fiquei arrasado, ali em oração com Deus. Oração, voltei para a Armênia. Só que eu já fui avisado. Você vai para a Armênia sabendo que você vai ser demitido da igreja. Esse o coordenador falou isso. Eu conversei com o coordenador da igreja. Eu falei com ele assim, falei, rapaz, não faça isso comigo, mas eu amo fazer essa obra. Não faça isso comigo. Aí, ele falou assim, mas você é o demônio. Eu falei, mas que você virou juiz agora? Você virou promotor público? Você fez bacharel em direito para estar acusando os outros desse jeito? O que é interessante é que esse coordenador, pessoal, ele não era da nossa igreja. Ele trabalhava na casa do bispo, lá nos Jardins, centro de São Paulo. Ele fazia parte da Assembleia de Deus. Ele era evangélico. Ele não era coordenador ele não era praticamente coordenador da nossa igreja. Eu acho que o tanto que a história é dramática. Eu estou encurtando, porque tem muitos detalhes, eu estou encurtando a história, né? Porque eu ainda tenho umas 2 quartas-feiras para poder finalizar esse histórico aí, entendeu? Então, preste atenção. Porque eu faço questão de tudo isso que eu estou falando ficar na internet, ficar no nosso site. Por isso, eu já contei há uns 3 anos atrás, eu contei toda essa história detalhadamente, mas como vocês sabem, né?
demoniado do hackeiro chegou lá, hackeou o nosso site e os vídeos foram desaparecendo tudo, porque o diabo ele me persegue até aqui na internet. Até na internet ele persegue, como vocês sabem disso, já tiveram prova disso aí. E você vai ter que sair da missão. Você vai ter que sair. Você não faça isso comigo. E aí chegou o dia dele. Chegou o dia dele. Foi exatamente no dia 30 de agosto de 1994. Eu estava na Armênia. Era exatamente uma segunda-feira. Me parece que era uma segunda-feira, segunda ou terça. Era de tarde. Eu estava com um gravadorzinho de testemunho, que eu gravava os testemunhos para o rádio, pessoal. Aquele gravadorzinho que os jornalistas utilizam, pequenininho assim, que tem aquelas fitinhas pequenas, eu estava já com ele no bolso, porque eu já imaginava que a qualquer momento o coordenador ia chegar. E aconteceu. Ele chegou, juntamente com o cunhado dele. Ele chegou e falou assim: Afonso, a missão da fé não precisa mais dos teus serviços. E eu estava com o gravador ligado, ele falando. Que ele, a partir de agora, a missão da fé não precisa mais dos teus serviços. E nós vamos acertar com o Afonso na próxima quinta-feira, que seria dia 1º de setembro, né? Parece que foi exatamente no dia 30. Aí, nessa época, nós fazíamos um programa na Rádio Morada do Sol, programa Missão da Fé. Aí eu disse para o coordenador assim, eu estou com cuidado para não falar nomes aqui, né? Porque senão eu vou ter que apagar o vídeo, porque posso falar em nome de ninguém. Eu disse para o coordenador assim, olha, você conseguiu, hein? A sua façanha satânica, a sua façanha diabólica, você conseguiu, né? Só que agora você vai ver quem é o Bispo Afonso, querido. Você vai ver quem é o Bispo Afonso na sua fé e na sua guerra. Você quis experimentar? Você vai experimentar. Porque eu te avisei para você não atravessar o meu caminho. E você atravessou, e você... Aí, eu peguei, já saí de lá da igreja da Armênia, lá da Avenida Tiradentes. Por volta, o programa começava, era mais ou menos umas 6h30 o programa, né? Programa Missão da Fé na época. E eu vim para a Rádio Morada do Sol, vim aqui para fazer o programa. Eu fazia o programa, né? Aí eu cheguei na Rádio Morada do Sol, que fica aqui na Granja Julieta. Eu cheguei na rádio. Aí estava lá o outro sacerdote que ia me substituir, e já estava aqui na Isabel Schmidt, não posso dizer nomes, né? Já estava aqui, que fazia parte da coeola do coordenador. Ele já estava trabalhando aqui. Eu havia ensinado para ele fazer o programa de rádio, porque ele nem sabia fazer programa de rádio. Eu ensinei para ele como gravar os testemunhos, como fazer, como editar um programa radiofônico, e eu ensinei tudo para ele. Aí eu estava na rádio, ele chegou, esse sacerdote que estava aqui no meu lugar, na Isabel Schmidt, ele chegou. Aí chegou, e quando ele me viu lá, ele se assustou, né? Porque ele imaginava assim, que eu ia chegar na rádio, e ele ia fazer o programa, o Afonso já estava fora. Só que quando ele me viu lá na Rádio Morada do Sol, ele levou um susto. Aí ele chegou com um gravadorzinho do lado, né? Aí, ué, você está aí, Afonso? Eu falei, eu sempre estou aqui. Por que essa pergunta? Ele falou assim, não, mas não é para você fazer o programa hoje. Eu falei assim, quem falou para você que não é para eu fazer o programa hoje? Ele falou assim, foi o fulano, quer dizer, o coordenador. O coordenador falou assim, vem cá, como é que o coordenador esteve comigo na Armênia, agora à tarde, e não me falou nada acerca do programa? Isso já era o quê? 6h26. A emissora já estava fazendo comerciais para entrar o toque da Ave Maria, para entrar a Missão da Fé no ar. Aí eu peguei e falei assim, ué, padre fulano de tal,
O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai botar um esparadrapo na minha boquinha, vai cortar o fio do microfone. Nesse lance eu senti que o técnico, o cara da técnica, ligou o microfone interno para escutar o que eu estava falando. Ele estava no estúdio, né? Estava no estúdio na técnica, nós estávamos no estúdio fazendo o programa e o sonoplasta na técnica. Eu notei que o técnico ligou o microfone para o lado dele para escutar o que eu estava falando. O que você vai fazer? Você vai botar um esparadrapo na minha boquinha, vai cortar o fio do microfone, você trouxe a tesoura, está no seu bolso? Ou você vai chamar a polícia para me tirar daqui, ou vai chamar o diretor da emissora para me tirar daqui, ou o bispo da igreja, ou o coordenador, o seu capanga de traição. Eu falei, rapaz, vocês são os cambadas de Judas Iscariotes. Vocês são os traidores. Ó, você vai fazer o programa Missão da Fé a partir de amanhã. Hoje quem vai fazer esse programa sou eu. Daqui eu só saio morto. Ninguém me tira daqui dessa rádio agora. Quem vai fazer amanhã é você. Mas hoje quem vai fazer é o Bispo Afonso Querubim. E você vai ficar do meu lado aí. Vocês são os traidores, rapaz. E vocês não sabem. Vocês pensam que vocês têm o poder, porque vocês estão colados com uma pessoa de dinheiro, e você tem poder de pisar nos outros, de humilhar os outros. Eu não aceito a humilhação de vocês, não. Aí entramos no ar. Entendeu? Aí, apenas eu disse para os ouvintes, eu devo ter esse programa gravado, eu disse para os ouvintes o seguinte, olha, no final do programa, em qualquer lugar do Brasil, Bispo Afonso Querubim continuará pregando o Evangelho. Inferno nenhum vai impedir de eu pregar. Só que eles não sabiam que Deus havia usado David Godiva, que é o padre David, eu posso falar o nome dele, porque esse daí é amigo meu até hoje. Padre David Godiva, lá de Sorocaba. Deus de Sorocaba. Ele é um padre abençoado. Ele trabalhou com o padre Jair Pereira na Rede Nacional de Missões Católicas, paróquia do Bom Jesus dos Milagres. O padre David Godiva, sem saber de nada, tinha ligado dias antes para mim e falou assim, ô Bispo Afonso, Deus está me tocando que você tem que sair desse pessoal aí, tem que trabalhar comigo. Mas tudo obra de Deus. Pessoal, quando você bota a boca no pó e quando você jejua e busca Deus, Deus ele deixa tudo no controle dele. Você vê a operação poderosa de Deus. Então, Deus usou o pai David, sem ele saber de nada, para abrir aqui no primeiro andar a igreja. Aqui no primeiro andar, aqui, onde nós ficamos 5 anos. Sem ele saber de nada. E eu já sabia pelo Espírito Santo que aquilo que o David Godiva estava fazendo era para eu dirigir a igreja. Não era, porque nessa época tinha a Igreja Católica Episcopal, dirigida pelo padre em Sorocaba. Então, o registro dessa igreja, que foi feito o contrato da loja para nós trabalharmos aqui. Mas eu sabia pelo Espírito Santo que não seria o David Godiva que trabalharia ali. Tanto é que um mês depois, ele chegou para mim e falou assim, irmão, eu estou vendo que está difícil aqui. Nós estamos tendo dificuldade, pagar o aluguel. Isso mais ou menos 2 meses de igreja. Irmão, eu vou fechar aqui, irmão. O que o irmão acha? Eu falei assim, não, irmão, por que o irmão vai fechar? Se foi Deus que abriu a porta, o irmão vai fechar por quê? Eu falei assim, o irmão garante, então, assumir a igreja? Eu falei assim, eu dou a minha alma. O irmão garante assumir a igreja? Eu dou a minha alma. Mas acontece que o CNPJ da igreja está envolvido, está aí o registro, o estatuto da igreja, está tudo aí, envolvido no contrato. E se o irmão não conseguir pagar, não arcar com a responsabilidade, eu falei assim para o padre David, eu dou a minha alma. Glória a Deus. Muito forte, pessoal. Agora, voltando. O programa. Fizemos o programa. Nesta noite em que fizemos o programa na Rádio Morada do Sol, eu vim para aqui. Eles não sabiam, os meus inimigos, aqueles traidores, eles não sabiam que a igreja já estava com um contrato firmado, tudo pronto, com cadeira nova, com prospecto de gráfica, tudo pronto aqui. Quando foi no dia seguinte, já tinha 3 meninas
contratadas, e encheu de Santa Amaro do Prospecto. Padre David Godava une-se com Padre Afonso para desmanchar as obras do mal na sua vida. E nós começamos ali a sagrada celebração da cruz milagrosa, a destruição da cruz benta, e começamos. Quer dizer, continuação da Isabel Schmidt, né, pessoal? Aí eles, na rádio, eles começaram a falar, né? Cuidado com os falsos profetas. A única missão da fé verdadeira é que está na Isabel Schmidt. Cuidado, povo. E quanto mais eles falavam, mais enchia. Quando eu ouvi eles falando isso na rádio, eu passei a ser ouvinte deles, né? Dos traidores. Olha, quando eles falavam, gente, eu dava glória a Jesus, eu glorificava, eu pensei, obrigado pela publicidade. Gente, mas foi bênção pura. E pessoal, quanto mais eles malhavam, mais o povo chegava, né? Entendeu? Mas aí eles começaram a falar para o povo, né? Falava em plena missa, né, Isabel Schmidt, esse Padre Afonso, ele é macumbeiro, ele é feiticeiro, ele é bruxo, não vai lá não, porque ele tem pacto com o diabo, a raiva. Aí eu volto para a história. O coordenador chegou para mim, falou assim, olha, o bispo mandou suspender o acerto com o Padre Afonso. Eu falei assim, nenhum de vocês tem poder jurídico para julgar nada. Vocês não são desembargadores, nem advogados, nem promotores públicos e nem juízes. Existe justiça no Brasil. E quem vai dizer isso é o juiz. Porque eles não imaginavam, porque todos os pagamentos de salário, de ajuda de custo que eu recebi da igreja, eles emitiam um recibo. A igreja não pode emitir recibo, a igreja é sem fim lucrativo. Entendeu? É sem fim lucrativo. Só que eles davam um recibo. E eu guardei todos esses recibos, né? Eu guardei todos esses recibos. Mas, passou quinta-feira. Eles não fizeram o acerto. Passou sexta. E eu fazendo as missas, atendendo junto aqui com o padre, né? O padre David. O padre David estava mais em Sorocaba do que aqui. Eu assumi diretamente, porque eu sabia pela Espírito Santo que era eu que ia ficar aqui. Que é a obra de Deus. A obra de Deus é assim. Você fica entendendo as coisas que Deus está fazendo quando você está no Espírito. Quando você está no Espírito de Deus, você passa a entender a manipulação das mãos de Deus nas coisas. Aí o que aconteceu? Chegou no sábado, alegria. Chegou no domingo. Domingo, terminou a celebração. Eu fiz só a de manhã, a de tarde. Atendi o pessoal. Quando foi por volta das 18 horas, no domingo, isso em 1994, eu saí daqui e fui lá para o lado de Piraporinha, porque eu sabia que era por ali que era a igreja do tal coordenador. Eu não sabia o endereço certo, mas eu sabia mais ou menos onde era. Eu fui. E a minha sorte é que ele era cantor, né? Ele tinha músicas gravadas, músicas evangélicas gravadas em CD, né? E eu comecei, então, eu falei, até às 9 horas eu tenho que conseguir. E eu consegui. Perguntando nas outras igrejas, né? Nas igrejas que estavam abertas, tudo que era a igreja Assembleia de Deus, eu chegava e perguntava. Vocês conhecem assim, o fulano de tal, que é um cantor, que tem disco gravado? Aí eu descobri. Cheguei lá. Quando eu cheguei lá, já era o quê? Umas 9 horas e 15 minutos da noite. Eu estava com um crucifixo grande, assim, desse tamanho. Eu usava um crucifixo desse tamanho, assim. Hoje eu uso uma coisinha pequenininha, né? Mas nesse tempo eu estava com um crucifixo bem grande aqui, ó. Desse tamanho, mais ou menos, assim. Aqui. Um cordão grande, helical. Aí eu cheguei na portaria da igreja Assembleia, estava terminando o culto, né? Os irmãos evangélicos estavam naquele momento que eles fazem aquele apelo, quem quer aceitar Jesus, estava naquele momento. Eu cheguei, falei com o porteiro da igreja, falei assim, boa noite, me identifiquei, eu sou o padre Afonso, e eu queria falar com o pastor, aqui tem um membro chamado fulano de tal, eu quero falar com o
pastor. Gente, isso era 21 horas e 15 minutos. 21 horas e 15 minutos. Aí, passou 9h30. Terminou, o pessoal estava lá conversando, depois que saiu, 10 horas da noite. 10h30. Eu pensei assim, bom, eles querem me fazer me dar canseira. Eu estou pronto para ficar aqui até amanhã, meio-dia. Não me conhece. Passou 10h30 da noite. 11 horas. 11h35 da noite. Foi quando o pastor veio falar comigo. Só que o pastor não veio sozinho. Ele veio junto com mais ou menos 20 homens, de gravata, paletó e com a Bíblia assim empunhada. Que era o pessoal que ajudava o pastor na igreja, né? O pessoal que fica lá, auxiliares, presbíteros. Esse tempo que eles levaram para me atender foi o tempo que eles ligaram para o indivíduo para poder saber quem era eu e por que eu estava fazendo ali. Gente, eu estava com o gravador escondido, gravando tudo, né? Eu estava com o gravador no bolso. Eu estava com a fita gravada na minha mão, no programa, aonde eu induzi o padre, há mais de um mês antes de acontecer este episódio que eu estou contando agora, falar no ar, de uma forma persuasiva, persuadir o padre chamar o fulano de bispo, porque eu estava gravando o programa, porque eu já tinha tudo na mente que eu ia fazer. Ele tinha planejado a minha derrota, e eu tinha avisado para ele, não entra no meu caminho. Você não vai impedir de fazer a obra de Deus. Nem você, nem o teu demônio, nem o teu capeta, nem o teu inferno. Se você deu lugar para o diabo, problema é teu, rapaz. Porque no meu caminho você não vai ficar. Porque em nome de Jesus, você vai ser retirado do meu caminho. Aí eu cheguei, eu me identifiquei com o pastor, né? Isso já era 11 horas e 35 minutos. E o gravador gravando tudo. Eu falei assim, pastor, é o seguinte, eu estou aqui porque o senhor tem um membro na sua igreja. Esse membro, ele é cantor. E ele é bispo de uma igreja católica carismática. Porque o que eu sei, pastor, eu tenho família no Rio de Janeiro que são evangélicos, que uma pessoa que é da igreja evangélica não pode nem participar, quanto mais ser alguma coisa. E ele é bispo, a fita está aqui. Eu peguei a fita, já tem a cópia comigo, né? Peguei a fita na mão dele. Aí ele chegou e falou assim, olha, o que eu estou sabendo do senhor, que o senhor foi exonerado da igreja, porque o senhor cometeu erros terríveis contra a igreja, que o senhor até defraudou a oferta da igreja. Falou assim, tudo isso que o senhor está sabendo são calúnias, difamações, que não tem prova. Agora, eu vou provar para o Senhor quem é o seu membro. Eu tenho provas. Você quer saber as provas? Você que está aqui nesta noite, quer saber as provas? As provas que eu apresentei para o pastor dessa pessoa, entendeu? Que entrou no meu caminho, que próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira você vai saber o desfecho triste, dramático dessa história. Gente, como que o inimigo luta, como que lutou, como que Satanás lutou com toda a ânsia do inferno para impedir de eu fazer esse trabalho e tenta até hoje. Domingo passado eu estava com os 2 laptops aqui no altar para mostrar o cair no espírito e o repouso no espírito da Igreja Católica, cair no espírito dos evangélicos. Eu estou falando sobre esse assunto do Espírito Santo no domingo. Eu estou falando sobre essa heresia esdrúxula que está aí no meio de algumas igrejas evangélicas, e infelizmente também na Igreja Católica, que tem outro nome, que nós estamos falando na internet sobre isso. Eu estava com os 2 laptops aqui no altar para mostrar na missa da manhã. Sabe o que aconteceu? Os 2 laptops desapareceu o sinal de internet.
É tudo maligno, pessoal. Tudo maligno, porque eu vi que depois